Crianças, questão 82. Questão 82, sobre o que, Mário? Meios de transporte. Olha, meios de transporte. E aí, digo para vocês, gente, vestibular normalmente gosta de trabalhar meios de transporte na condição de problema, né? Falando de Brasil mesmo, o Brasil é problema toda hora. Então vamos lá, competência de área 4, habilidade número 18. Habilidade número 18 está falando sobre a circulação das riquezas. E essa circulação se dá também pelos meios de transporte. Como assim, Mário? Olha, dados, informações, dinheiro pode transitar também pelos meios de comunicação. Internet faz com que volumes de dinheiro fiquem para lá e para cá pelo mundo, viu? Então, o texto fala sobre. A verdade é que, de uma forma ou de outra, mantendo-se essa política cruel de preços da Petrobras, o país vai parar novamente. Se não for greve, será pelo fato de se pagar para atrapalhar. Olha aí o que ele diz, ó. O Brasil vai parar novamente. Se não for greve, será pelo fato de se pagar para trabalhar. A greve é o mais provável, diz. Essa luta não é só dos caminhoneiros, mas é de todo o povo brasileiro. Gente, quando ele fala de combustível, e aí a gente tem que ficar esperto no seguinte, o preço do combustível sobe, tudo sobe, tá bom? O petróleo é uma matéria-prima, é um recurso natural, que a partir da segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos, ele se tornou a base da cadeia industrial norte-americana e, consequentemente, pelo mundo. O refino do petróleo criou muitos derivados, e esses derivados são inseridos em muitas áreas produtivas, desde, por exemplo, a atividade industrial, até a produtividade agrícola, até a produção de eletricidade, até combustível para os transportes, enfim. Então, a quantidade de aplicações é muito grande. Então, a partir do momento que eu tenho uma matéria-prima de um preço baixo, toda a cadeia produtiva que envolve ele vai ser beneficiada. A partir do momento que aquela matéria-prima tem um preço mais alto, toda a cadeia produtiva dela vai ser o quê? Prejudicada. É por isso que a declaração diz o seguinte, o país vai parar novamente. Se não for por conta da greve, greve de quem? Dos caminhoneiros, vai ser dos outros setores. Por quê? Porque vai se pagar para trabalhar. É aquela coisa de eu ter uma lanchonete, eu vendo meu lanche por R$10. E aí, o que vai acontecer? Ficou mais caro o combustível. Então se ficou mais caro o combustível, ficou mais caro o queijo, ficou mais cara a carne, ficou mais cara a eletricidade. E se eu não reajustar o preço do meu hambúrguer, do meu lanche, o que vai acontecer? Eu vou pagar para trabalhar, porque o cara vai chegar, vai pagar R$10, só que o meu custo de produção está de 11, está de R$12. Então eu estou pagando para trabalhar. E aí o natural é que eu faça o quê? Que eu pare, eu demita, eu paro de funcionar por alguns dias, entendeu? É isso que a questão está falando. Ou seja, o impacto do preço elevado dos combustíveis é muito maior do que se pensa. Não é só para atingir ali o motorista, não é só para atingir ali o taxista, tá bom? É para atingir de todos de uma maneira geral. A alta dos preços dos derivados do petróleo prejudica a economia de um país, já que, nessa situação, ocorre uma queda brusca de produção e exportação de petróleo pelos países da OPEP. Não, gente, aí aqui eu quero que você entenda que a questão está se referindo principalmente a um país como o Brasil, ok? Aqui ele está generalizando muito. O preço da Petrobras, o petróleo da Petrobras ficou muito alto, então por conta disso você vai ter uma queda brusca na produção e exportação de petróleo pelos países da OPEP. Na realidade, eles não seguem a gente, são os maiores produtores, eles têm a própria linha de produção de raciocínio. Na realidade, é a Petrobras que acaba seguindo a OPEP, só que aí acaba gerando um problema e não responde a nossa questão. O modal rodoviário é o único? Não, ele não é o único que transporta cargas pelo país. Nós temos sim uma menor contribuição do setor ferroviário e uma menor ainda do setor hidroviário, mas mais de 60% das cargas no Brasil são transitadas sim por caminhões. Constitui a base da cadeia produtiva, gerando aumento dos custos de produção e dos serviços em geral, mas é com toda certeza, né? O petróleo, sim, ele constitui essa base, e aí ele prejudica a economia. Impede o deslocamento de pessoas. Não tem como impedir, né? Até porque o deslocamento das pessoas pela cidade pode ser feito, como diz o caboclo, de a pés, mas também pode ser na magrela, pode ser na bicicleta, tá certo? E agora também a gente está entrando na era
dos veículos eletrificados. A letra E gera o aumento de consumo de etanol, combustível livre de derivados do petróleo. Não, aqui no Brasil, a gasolina comercializada nos postos, você tem aquela mistura de 70-30 com etanol. E o etanol, que é comercializado nos postos, entra na outra proporção, é de 70-30, né? Com a menor percentual de gasolina. Então, a gasolina também está inserida no álcool. Valeu, pessoal!